sabem quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao MTV Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Hoje vamos falar acerca de como Deus age nas nossas vidas e que muitas vezes nós não compreendemos no momento por que determinadas circunstâncias ocorrem nos nossos dias. Talvez você esteja se perguntando por que está passando por determinada situação na sua vida hoje. Ou por que, algum tempo atrás, determinadas coisas aconteceram com você, e isso nos faz parar para refletir o poder de Deus nas nossas vidas e por que Deus permite determinadas coisas, que determinadas coisas aconteçam. Vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem estuda a palavra ou frequenta alguma organização religiosa, sobre a história da época em que Moisés tirou o pessoal do Egito que estava sendo escravizado, e Deus prometeu então que seriam levados à terra prometida, Canaã, onde emana leite e mel, diz a palavra, né? Seria então tempos bons e um local onde eles teriam realmente as suas vidas estabilizadas, estabelecidas, como promessa de Deus. E nessa história também, muitas pessoas pararam para observar hoje em dia, já há algum tempo, que as pessoas foram conduzidas pelo deserto pelo caminho mais longo. Quanto tempo ficaram caminhando no deserto até chegar à terra prometida? Quando Josué então chega à terra prometida. E muitos especialistas também observam que existia um caminho mais curto, que levaria muito menos tempo para chegar lá. Muitas pessoas, até alguns que não compreendem a palavra, o sentido de tudo isso, por isso que é importante que se diga, expressam as suas opiniões. Qual sentido faz que as pessoas andassem por tanto tempo no deserto se tinham um caminho mais curto? Por que tiveram que passar por isso? Não é mesmo? E isso tem uma resposta? Claro que tem uma resposta. E onde está essa resposta? Nas Escrituras Sagradas, meus irmãos. Veja que Deus não os conduziu pela estrada principal que cortaria, o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto para se chegar à terra prometida. Em vez de eles levarem todo o tempo que levaram, faria muito menos tempo, chegariam lá, Mas por que Deus escolheu esta forma, este proceder em relação aos seus filhos que estavam sendo resgatados do Egito?
Por que muitas vezes, meus irmãos, nós temos que traçar longos caminhos para chegar à vitória nas nossas vidas, sendo que existem caminhos mais curtos? E vemos pessoas que conseguem atingir objetivos nas suas vidas utilizando caminhos mais curtos. Mas por que muitas vezes com você está a tempo, lutando, busca de realizar determinado plano na sua vida? Estou falando para cristãos, pessoas que vivem o Evangelho no seu dia e mesmo assim enfrentam dificuldades absurdas, circunstâncias realmente inacreditáveis, tribulações, e veem outros irmãos muitas vezes atingindo os objetivos que você quer para a sua vida de uma forma muito mais rápida, e você aí nessa luta, muitas vezes durante anos, durante uma vida, tentando ir em busca de conquistar aquilo que Deus te prometeu, e você está seguindo o caminho, você está indo firme, e o caminho está longo, o caminho está desgastante, e Deus vem e te dá força, e você cai, você levanta, e você se restaura, e Deus te fortalece, e você prossegue, seguindo o plano, assim como Moisés conduziu o povo no Egito, exatamente por onde Deus estava pedindo que ele fosse. Mesmo Deus sabendo que existia um caminho mais curto que chegaria ao povo lá. Então, veja aqui, a palavra nos traz respostas em relação a tudo isso. Quando diz o seguinte: quando Deus conduziu os israelitas para fora do Egito, ele escolheu o caminho mais longo, porque o atalho para Canaã estava cheio de riscos. Comentaristas da Bíblia observam que essa jornada mais longa deu-lhes mais tempo para se fortalecerem física, mental, espiritualmente para as batalhas subsequentes. Veja essa parte, que interessante. A luta, meus irmãos, que nós vamos enfrentando diariamente, para aquele que consegue ver com os olhos da fé, nada mais é do que uma preparação. Essas batalhas que nós vamos enfrentando no dia a dia, para guerras muito maiores que Deus sabe que muitas vezes surgirão nas nossas vidas. O que você quer dizer com isso? Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos ir sobrevivendo, vencendo determinadas lutas curtas, batalhas no dia a dia, porque Deus sabe grandes guerras, lutas e batalhas verdadeiras que nós teremos que enfrentar no futuro, e que se nós chegarmos lá despreparados, nós não suportaríamos. E veja que a palavra diz física, emocional e espiritualmente. Um exemplo, como que você vai entregar uma empresa que administra bilhões mensalmente para alguém que não sabe enviar um e-mail, fazer um ofício, estabelecer um contato para uma reunião, elaborar um contrato, saber o que é certo e errado. Então veja, isso é só um exemplo, claro, né? Que aqui estamos falando de circunstâncias muito mais profundas, de sobrevivência do ser humano na vida mesmo, não questões financeiras ou de conquistas de riqueza. Mas é um exemplo. Existe um processo em que todos nós, como seres humanos, precisamos passar nas nossas vidas para nos tornarmos aquele ser humano capaz de enfrentar
depois, o que está por vir. E quanto maiores forem os planos de Deus para nossas vidas, melhor nós precisamos estar preparados. Então veja que batalhas que hoje você está passando na sua vida, você tem planos para a sua vida, você tem sonhos na sua vida, sonhos que você para e pensa, como eu gostaria que isso acontecesse na minha vida. E daí Deus muitas vezes começa a te preparar para você realizar esse sonho. Porque se Deus não te preparar física, emocional e espiritualmente, e só te entregar o resultado na mão, como que você vai administrar esse sonho, essa conquista na sua vida em relação ao que você recebe, em relação às pessoas com as quais vão também conviver e fazer parte de tudo isso? Então veja que a sabedoria divina, uma sabedoria dos céus, o agir dos céus nas nossas vidas, nós devemos sempre ter em mente e agradecer a Deus pelas batalhas que nós vamos vencendo todo dia. Se hoje nós temos uma dificuldade e nós sofremos muitas vezes para vencer determinada batalha do dia e chega ao final daquele dia nós realmente somos vitoriosos naquilo ali, ou de repente caímos, no outro dia levantamos e prosseguimos e vamos em frente, depois de um tempo vencemos aquela luta, nós vamos nos tornando pessoas mais fortes, mais conhecedores de circunstâncias que são capazes de nos derrubar ou de nos deixar de pé. Então veja que em tudo na nossa vida há um propósito. A luta que você está travando, meu irmão, hoje na tua vida, hoje, nesse exato momento, você para e pensa assim, por que eu estou passando por isso? Há um propósito para algo, um plano de Deus de vitória para você. Que você está tendo a oportunidade, pelos olhos da fé, de aperfeiçoar a tua conduta, o teu caráter, a tua fé, criar habilidades, desenvolver o teu raciocínio, criar estratégias, aprender o que é o certo, o que é o errado, quais são os valores que você deve defender, o que é justo, o que é o direito relacionado a tudo isso, porque Deus está te proporcionando tudo isso. Você não tem um sonho, você não quer algo muito extraordinário para a sua vida? Não é isso que você pede a Deus todos os dias, meu irmão? Não é isso? Caso você não saiba, o diabo também realiza coisas na vida das pessoas. Depende do lado que você está. Existem pessoas que, em vez de pedir para Deus realizar um plano, entrega a vida nas mãos de Deus, entrega a vida para o mal. E às vezes realiza rapidinho. E quais são as consequências disso? Que muitas vezes nós vemos. As pessoas chamam isso até, alguns chamam de pacto, outros chamam não sei o quê. A realidade é que Deus tem um plano para a nossa vida e o mal também tem um plano para a nossa vida. E a gente tem que escolher qual plano a gente quer para nós. Existe o livre arbítrio. Existem pessoas que podem querer seguir um plano mais curto, pulando etapas, passando por cima de pessoas, por circunstâncias, por experiências que seriam necessárias para que, quando você chegasse a realizar o teu sonho, você tivesse uma estrutura para manter isso. E o ser humano, como na época do Egito, e depois muitas pessoas observando a tecnologia, enfim, analisando. Nossa, mas por que Deus conduziu Moisés e o povo por esse caminho que levou tanto tempo e não por esse, que era mais curto? Porque quando eles chegassem na terra, eles simplesmente não iam chegar na terra de Canaã e chegar e tomar posse. Existiam batalhas que deveriam ser travadas, conquistas que deveriam ter êxito para que eles então recebessem a promessa de Deus, que era tomar posse da sua terra. Muita coisa se passou durante todo esse tempo. Pessoas foram
preparadas para isso, por Deus, porque Deus tinha uma promessa de vitória, de entrega para o seu povo. E não poderia simplesmente, ou Deus poderia pegar o povo do Egito e entregar lá na divisa e dizer: isso aqui é de vocês. Existiam outros povos naquele lugar, guerrilhas, grupos armados, treinados, pessoas com reinados estabelecidos. Mas Deus deu como promessa aos israelitas aquela terra. E eles deveriam chegar lá, tomar posse disso, se estabelecer e seguirem firmes nas promessas do que Deus reservou a eles. E durante todo esse processo, muitas pessoas ficaram pelo caminho. Como Moisés. Moisés não chegou à terra prometida. Josué conduziu, assumiu a liderança e chegou à terra prometida. Então veja que nós temos respostas nas Escrituras muito importantes para serem realmente aplicadas nas nossas vidas, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas pensam, idealizam. Deus tem um projeto para a nossa vida, o maligno também. E as pessoas também. Então elas idealizam um plano e querem seguir o seu plano. Elas querem seguir o seu plano, sem orientação de Deus. Mesmo Deus estando do lado, Deus buscando orientar, tem pessoas que ouvem, outras não. Querem seguir os seus planos, do seu jeito. E muitas vezes estão sofrendo. E quem segue o plano de Deus está livre das tribulações durante essa caminhada? Não. A diferença é que você está com Deus. A diferença de andar sozinho achando que você está certo. Você anda com Deus, sendo direcionado por Deus. E Deus do teu lado te ajudando a seguir esse caminho. O caminho mais seguro. Nos preparando física, emocional, espiritualmente, para quando chegar o grande dia em que as nossas conquistas realmente sejam alcançadas, nós tenhamos o quê? Conhecimento, sabedoria em relação a tudo isso, condições, muitas vezes intelectuais, emocionais, para lidar com situações que, se o caminho tivesse sido mais curto, nós não teríamos então essas aptidões, essas habilidades para sermos vitoriosos. Porque a vitória não é aquilo que se conquista, é aquilo que se mantém nas nossas vidas. Quantas pessoas agem da forma que acham que é o certo, conquistam e perdem tudo, e histórias da vida. Outras pessoas muitas vezes levam muito tempo, muitas batalhas, muitas lutas, muita guerra espiritual, muita influência do mal tentando desvirtuar, e você vai caindo, levantando. Não sei como é que você vai chegar lá no final, meio que abalado às vezes, mas Deus é capaz de te reerguer. Até o fim você vai chegar inteiro lá e pronto para desfrutar de tudo que Deus tem de promessa para sua vida. Mas você precisa estar com Deus para poder ir sobrevivendo a cada etapa, a cada luta, a cada preparação. Pequenas vitórias que vão te levar ao quê? Ao sucesso do plano que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Que Ele é que sabe o que você necessita, o que você precisa. Entregar a vida a Deus é compreender com os olhos da fé que, por mais que a gente busque ou tenha planos relacionados a nós mesmos, Deus tem planos muito maiores para nós. Ele vai sim afastar pessoas da gente. Ele vai sim fazer com que planos que nós resolvemos
estabelecer nas nossas vidas, não deem prosseguimento. Porque não é para ser, porque Deus conhece o futuro, Ele sabe o que está por vir, o que nós vamos precisar enfrentar lá na frente. Veja que muitas pessoas, um exemplo, não estão preparados, por exemplo, para perdas. E Deus muitas vezes vai preparando o indivíduo pequenas perdas durante uma vida para que possa suportar um momento em que terá grandes perdas que ocorrem na vida da gente. Como, por exemplo, perdas de entes queridos, pessoas que nós amamos. Então veja que muitas vezes a pessoa durante a vida vai observando, quando é jovenzinho, vai indo e vai observando, vai se tornando resiliente, vai compreendendo ou vai em busca de compreender por que determinadas coisas estão acontecendo e aprendendo a lidar com frustrações, aprendendo a lidar com perdas, com afastamentos, com circunstâncias inusitadas. Por quê? Porque de repente algum dia você terá uma grande perda, como por exemplo perder um pai, uma mãe, perder os dois. Então, você sabe que você tem Deus do teu lado. Porque em todas as perdas que você se restabeleceu e continuou e sobreviveu e seguiu em frente, Ele esteve contigo. Então, por mais que uma perda nesse sentido, por exemplo, venha te deixar completamente abalado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, você terá uma força sobrenatural de Deus, dos olhos de Deus, no agir dos céus na tua vida, que será capaz de te colocar de pé novamente, mesmo você tendo perdas dessa natureza. Somente Deus é capaz de restaurar um coração ferido, machucado e destruído nesse sentido. Que pode ser muitas vezes o que você está passando, meu amigo. Você teve uma grande perda na sua vida e você precisa se restabelecer, e Deus é contigo em todo momento, principalmente nos dias maus em que você se vê sem saída, que você se vê sem alternativa, realmente sozinho, sem aquela ilusão de que pessoas vão te ajudar ou circunstâncias serão favoráveis. Você está sozinho. E daí você enxerga Deus. Ele sempre esteve ali com você. Ele nunca te abandonou. E você se agarra a esse Deus maravilhoso. E Ele é capaz de restaurar o teu coração e fazer com que você siga em frente. De alguma maneira. Com algum propósito. Restabelecerá as suas forças. Você irá se levantar. Você irá achar um motivo de continuar. Porque Deus é Deus. Somente Ele é capaz de fazer isso na sua vida. Ele nunca deixa você no chão. Não existe um justo sem resposta. Mas o importante do exemplo que nós temos hoje é que você vai observando que você irá tendo, sim, muitas batalhas no dia a dia, muitas frustrações. E quando elas se repetem, você às vezes fica pensando, mas acontece sempre isso comigo. Porque muitas vezes a lição ainda não foi compreendida, meu. Também tem essa questão. Muitas vezes você passa por determinada circunstância na sua vida e daí você supera aquilo. Mas você não aprendeu a lição. Então, Deus te dá uma nova chance. E você passa pela mesma circunstância para que você coloque o agir de Deus naquela circunstância e faça diferente. E muitas vezes a pessoa não consegue, erra de novo, cai, se frustra, se desestrutura emocionalmente, espiritualmente. O que Deus faz? Ele te abandona? Não. Ele te restaura.
Mas ele vai fazer com que você passe de novo por algo semelhante, que você precisa aprender a lição de como passar por determinadas coisas e seguir firme a sua jornada, assim como o povo do Egito precisava se preparar para enfrentar grandes lutas e guerras e batalhas na conquista do que chamamos hoje, que a palavra diz, a terra prometida, Canaã. Aquele povo que era subjugado, oprimido, sofrido, escravizado no Egito, fragilizado, destruído, não poderia ser colocado de frente à terra toda que teria que ser conquistada sem preparo algum. E isso acontece nas nossas vidas. Você não sabe as batalhas que você terá que enfrentar, mas Deus sabe, e Deus está te preparando, meu irmão. Deus está te fortalecendo, te ensinando. Você precisa assistir essas aulas, passar pela prova e ser aprovado para ter o amadurecimento desse entendimento e seguir em frente. E daí Deus vai ver, como sempre Ele está com um olhar em você. Bom, por isso, meu filho não precisa passar mais porque ele já compreendeu. Vamos para a próxima. Qual é o plano que eu tenho para ele? É gigante, é extraordinário, é de vitória. Muitas vezes é o que ele me pediu. Se está de acordo com a minha vontade, de acordo com valores que Deus espera que não faça mal a ninguém, não passe por cima dos outros, Deus pode abençoar sim. Tudo que você pede a Ele, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus. E Ele começa a te preparar, meu irmão. Te preparar para ser um vencedor. Muitas vezes as pessoas só enxergam o troféu, a medalha de ouro, os resultados, e chamam isso de sorte. Olha lá, fulano, mas tem sorte, hein? Ninguém calçou o sapato desse irmãozinho e foi travando as batalhas que esse irmãozinho foi travando até conquistar. Muitas vezes o que você observa hoje, muitas vezes serve até de tua inspiração. Você tem um sonho na vida, você olha determinada pessoa e pensa: nossa, que lindo determinado trabalho de determinada pessoa. Deus, eu quero isso para mim. E Deus vê que isso é bom. E Deus abençoa e Ele começa a te preparar, né, para a vitória, para que você conquiste tudo que você quer. E quanto maiores forem os planos de Deus para você, os teus planos com Deus e de Deus para você, maiores são os desafios que você precisa ir enfrentando, ir superando na sua vida, compreendendo o poder de Deus, a proteção de Deus constante, em que você irá superar desafios. Sob a proteção de Deus, mas você irá superar desafios. Isso haverá um aprimoramento emocional, em que no início, muitas vezes, em determinadas circunstâncias, você se sentirá imensamente abalado. Daí Deus entende, Ele ficou imensamente abalado. Mas Ele não pode ficar assim. Então você passa de novo e você fica ainda abalado. Então Deus faz você passar mais uma vez para você enfrentar aquela circunstância e aquilo não te afetar mais. Você está prosseguindo um caminho no plano de Deus para se tornar forte, corajoso, vitorioso nos planos que você tem com Deus e Deus tem para a tua vida. E Ele quer que você tenha sucesso. E durante tudo isso, Deus utilizará de todos os instrumentos que você permitir que Ele utilize para que você seja uma pessoa de sucesso. Ele utilizará pessoas, circunstâncias, não é mesmo? Se você pedir para desenvolver paciência, como que você acha que Deus irá fazer você desenvolver paciência? Como será que Deus irá fazer você desenvolver
desenvolver paciência. Deus, eu quero ser uma pessoa mais paciente. Vamos fazer um pedido assim. Pai, peço que o Senhor me ajude nessa caminhada da vida, para que eu me torne uma pessoa mais paciente. Me ajuda, Pai. Me transforma, me capacita. Como que você acha que você será preparado para se tornar realmente uma pessoa paciente? Sobrevivendo às circunstâncias que irão realmente fazer com que você desenvolva a sua paciência, utilizando-se de pessoas e de circunstâncias para isso. Você aprende a lição na primeira vez? Não, você reage. Aí você volta a Deus. Deus, eu preciso ter paciência, eu errei. Deus coloca, permite, dizer assim, circunstâncias para que você desenvolva a sua paciência. Daí você já dá uma melhoradinha, já não reage tanto. Mas ainda algo fica te incomodando. Vou dar um exemplo, né? Digamos que você esteja muito evoluído, que em 2, 3 etapas você desenvolva a paciência. Mas não. Só que não, né? Então, Deus te coloca em circunstâncias, permite que aconteça na sua vida circunstâncias para que você desenvolva a sua paciência. Até que chegar ao ponto que você realmente se torna uma pessoa paciente. Então você sorri para Deus, você agradece a Deus por todas as circunstâncias que Deus utilizou na vida de pessoas e ocasiões, momentos que fizeram com que hoje você possa dar o grito da vitória e dizer que é uma pessoa paciente. Então veja que quando a gente estuda os frutos do Espírito Santo, né? Paciência, mansidão, justiça, por exemplo, se você pede justiça, Deus, eu quero que se faça justiça na minha vida, Senhor. Deus verá que é bom. Deus fará, te proporcionará momentos magníficos para que você seja justo, para que você compreenda qual é o sentido da justiça, qual é a dor daquele que é injustiçado. O que o injustiçado sente quando ele é injustiçado? E em determinadas circunstâncias, qual é o posicionamento justo? E quais são as consequências do agir da justiça na vida das pessoas? E então, quais são as consequências daquele que se sentiu? Você fez o que é justo, mas o outro se sentiu injustiçado. Todo mundo quer ter razão, né? A maioria das vezes. Quais são as consequências em relação a você, a sua vida, o que você irá suportar? E aí você vai desenvolvendo várias habilidades no decorrer da vida. Tudo que jamais se conseguiria por atalhos ou caminhos curtos, desviando processos de enfrentamento, de aprendizado nas nossas vidas, porque se nós queremos que Deus haja nas nossas vidas, Deus age. Ainda mais quando nós pedimos. Só que Deus, Ele
Ele é misericordioso, atende às nossas petições quando vê que estão corretas, mas ele também é justiça. E você realmente acha que Deus fará um mau trabalho na sua vida, meu? Você acredita nessa possibilidade? Não. Se você pede realmente para ser uma pessoa paciente, ele vai te tornar uma pessoa bem paciente. Paciente de verdade. Para tudo, para que você seja uma pessoa paciente. Se você pede que determinado sonho na sua vida se realize, de ordem financeira, e você nem sabe muitas vezes o que você está pedindo, você está pedindo um resultado. Você não sabe os passos que deverá caminhar para chegar a isso exatamente, mas Deus sabe. Ele fará com que você aprenda e fará um excelente trabalho na sua vida, determinando que quando você realmente atinja o nível necessário para conquistar a tua vitória, você tenha sucesso, porque Deus sempre faz um bom trabalho na sua vida. Deus não irá fazer você realizar um mau trabalho. Não. Se o teu plano, teu sonho, você pede para Deus que Ele realize na sua vida e os planos de Deus estejam de acordo com os teus, para serem realizados na tua vida, você será preparado para receber a vitória. E Deus faz um excelente trabalho. Amém? E nós temos que ter esse entendimento. Por isso que quando Jesus esteve entre nós, Ele prometeu o quê? Que jamais nos abandonaria. Nós diante das dificuldades, das tribulações, do dia mau, dos momentos difíceis, nos orientando pelo melhor caminho, mas nós precisamos ir em busca disso, porque isso está à nossa disposição, em que o único mediador destas revelações de Deus nas nossas vidas é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos tendo intimidade, amizade com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus então vai agindo nas nossas vidas, o agir dos céus nas nossas vidas, o agir do sobrenatural nas nossas vidas, e nós vendo com os olhos da fé tudo acontecer de uma forma extraordinária que as pessoas chamam de milagre. Não é mesmo? Então veja que quando a palavra diz também que nós não devemos nos entristecer quando os perversos conseguem, por exemplo, prosperidade, concluir suas demandas de forma. Não devemos, como o próprio nome já diz, os meios pelos quais isso foi conquistado não nos diz respeito, porque nós vamos seguir o plano de Deus, isso não nos pertence. Então nós não precisamos nos sentir frustrados quando nós vemos pessoas que não seguem os planos que Deus tem, ou valores que nós vemos nas escrituras, posicionamentos, condutas. Essas pessoas estão prosperando, estão em evidência. Muitas vezes o cristão, aquele que está na luta, na batalha diária, no sofrimento, lutando, aperfeiçoando sua fé, seu caráter, ele fica muitas vezes perguntando para Deus, mas por que que eu tô na luta desse jeito e o irmão lá, olha lá, ó, o que está acontecendo na vida dele? Só, meus irmãos, nós temos que entender o que é bênção e vitória de Deus nas nossas vidas. É muito diferente de conquistas temporárias que muitas vezes são concedidas pelo inimigo na vida dessas pessoas, porque essas pessoas não estão no agir de Deus. Pessoas que muitas vezes estão envolvidas em corrupção. Pessoas que muitas vezes estão onde não deveriam estar. Agindo de forma como não deveriam agir. Estou falando diante do Evangelho, as Escrituras, não é opinião.
dizendo no que se refere à palavra. Não estão de acordo. Então estas conquistas são de Deus ou não são? Quem conquista determinadas coisas, agindo contrário ao que diz a palavra, que Deus nos orienta para que nós meditemos dia e noite, e não nos afastemos nem um passo, nem para a direita, nem para a esquerda, do que diz a palavra. Nós não estamos aqui para julgamentos do que o perverso, pessoas que agem de forma contrária ao Evangelho, conquistam ou deixam de conquistar ou levam as suas vidas, porque cada pessoa tem que cuidar da sua. Você tem que cuidar da sua vida com Deus. Buscar orientar aqueles que você ama, que convive, do seu convívio, os filhos, por exemplo, para que compreendam a importância disso. E descobrir qual é o seu propósito de vida, nos planos que Deus tem para você, para ajudar outras pessoas. Assim como eu encontrei o meu. O meu objetivo, qual foi determinado? Quando eu entrei em contato com tudo isso que nós já falamos, através de todos os vídeos que tem aí, distribuído nas nossas plataformas, em relação à minha pessoa. Meu propósito era o quê? Ir em busca de conhecimento, através dos cursos que faço, teologia, estou sempre em busca de conhecimento, pessoas, enfim. Isso a parte daqui, da terra, dando, em busca do conhecimento que nós temos aqui, em relação a tudo isso. Manter contato com Deus direto através do único mediador, nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo de Deus esteja na minha vida, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja aquela pessoa que eu espero do próximo. Ame ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro vem quem? O si mesmo. Eu preciso primeiro de Deus. Eu preciso do conhecimento do Pai. Eu preciso estar com Ele, conectada sempre, dia e noite, para que eu possa levar ao próximo, de bom coração, aquilo que Deus me permita fazer. Esse é o meu propósito. Utilizando de qual forma? Qual foi a forma que em contato somente crê aquele que já passou por isso? Conversando com Deus, ele disse: utiliza-te dos meios que você dispõe. Quais os meios que eu tinha em 1997 e de lá para cá? As redes sociais, que foram se aprimorando até que em 2018 virou a ONTV, e o propósito é o mesmo. E se Deus tem algum projeto maior para isso, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Porque eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus para este propósito. Me lembro quando comecei a fazer videozinhos curtos, de 1 minuto, 2, falando algo, muito jovem, depois participando de plataformas no YouTube, de uma outra rede em que eu pregava o Evangelho por algum tempo, alguns anos. Depois as redes sociais foram sendo mudadas, deixar de existir, perdi muito material, até chegar ao Instagram, Facebook, que não sei quanto tempo também teremos, tenho muito material lá, perdi as redes, passamos por uma pandemia, e a gente vai recomeçando, o propósito é o mesmo. Surge a ONTV, temos uma plataforma que está lá,
Não sei se esse será o meio em que eu vou continuar com o meu propósito, porque não é eu que determino, é Deus. E Deus tem o melhor para mim. Se o melhor para mim é a plataforma da TV Brasil, através da internet, 24 horas ligado em você, levando a palavra, se esse é o melhor para mim, eis-me aqui, Senhor. Se Deus tem algo melhor do que isso para mim, do que isso não fui eu que pensei, não fui eu que determinei, eis-me aqui. Deus está me preparando. Que muitas vezes me vejo aquela menina que falava 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, fazia vídeos curtinhos, me vejo falando 1 hora, 2 horas, fico cuidando no relógio, porque senão quando eu vejo eu passo, fica vídeos muito longos, né? E hoje em dia a gente sabe que as pessoas não têm muita disposição para vídeos muito longos e o objetivo é que as pessoas possam ir absorvendo aos poucos, né, a palavra, pelo que eu sei, que recebo em relação a isso. Então, vídeos na média de 30 minutos, 1 hora, e eu tenho que controlar porque, por mim, eu falo o tempo que Deus permitir que eu tenha voz para falar, que eu suporte ficar aqui, nessa posição, falando sobre Deus e criando conteúdo para os meios digitais referente a tudo que a gente vive, a tudo que se refere a Deus, a testemunhos, a palavra. E creio que com os olhos da fé, Deus tem sempre o melhor para nós. Estou muito feliz com as conquistas que tenho obtido através dos meios que Deus tem me proporcionado. E creio que Deus, eu me lembro que antigamente, né, muitas vezes a gente, quando começa, a gente tem que fazer, ou em momentos assim, meio inusitados, quando você não sabe muito o que você, né? A gente fazia, bem no início eu fazia roteiros, né? O que eu ia falar, como que eu ia falar, porque eu não sabia realmente o caminhar. Então eu procurava esse tipo de alternativa, que é uma ideia para você que queira começar a falar de Deus, né? E hoje em dia, se eu for fazer uma palestra, alguma coisa em algum lugar que exija completamente um tema desconhecido, não. Mas, a princípio, quando as câmeras são ligadas e as luzes se ligam aqui e eu começo a falar de Deus, eu falo o que Deus toca no meu coração para falar. E assim pretendo fazer enquanto Deus permitir que isso se realize, que esse seja o plano de Deus na minha vida, levar a sua palavra. E vocês calculem, em 97, quanto tempo dá? Teve uma parada na época da pandemia, depois perdi redes sociais, tem alguns vídeos no YouTube aí, se colocar meu nome no YouTube, bem antigos, que daí, como não era na minha plataforma, ficou alguma coisa lá perdida, lembra? E então veja que quando eu estabeleci esse propósito, eu não sabia realmente como fazer, eu pedi a Deus para que Deus me desse um caminho, eu queria fazer algo que eu servisse à palavra de Deus. Não é mesmo? Assim como tem os irmãos que Deus permite que faça trabalhos missionários através de viagens, por exemplo, outros países, várias formas de você fazer isso. Como eu fiquei na média de 10 anos
tratando um câncer que meu pai e minha mãe tiveram, os dois tiveram câncer de estômago, né? Durante 10 anos nós ficamos eu lidando com isso dentro da minha casa, filha única, né? Durante 10 anos, primeiro foi o pai, daí perdemos o pai, continuei com a mãe. E em meio a muitas tribulações, junto com o estudo e eu querendo fazer algo, testar algo assim, dar continuidade ao meu trabalho, né? Realmente. Então, senti de Deus de utilizar os meios que Ele me proporcionava, que eram as redes sociais. Então, nos momentos em que eu cumpria a minha missão de filha, cumpria a minha missão depois de mãe, cumpria o meu trabalho, muitas vezes gravava vídeos durante a madrugada, muitas vezes, né? Em que eu tinha que então estudar ainda na época, né? Eu tinha que estudar o que eu ia falar, tinha que fazer um roteiro do que eu ia falar, né? Então, para eu poder preparar os videozinhos para irem para as redes sociais, né? Eu tinha que me preparar o que eu ia falar. E Deus estava, na verdade, me preparando. Não era eu que estava preparando nada. Era Deus que estava me preparando. E está me preparando. Inclusive, nesse momento que eu estou aqui falando com vocês sobre tudo isso, e dizendo a Deus, eis-me aqui para o teu propósito de levar a palavra de Deus da forma como o Senhor permitir, através das redes sociais, meios de comunicação. E é isso que eu vou fazer, e defini fazer na minha vida. Um acordo, um propósito com Deus, em que eu descobri que o trabalho que eu desenvolvia, muita gente faz. Que eu trabalhava, né, em outras área que eu trabalhava e as áreas que eu trabalhava, enfim, muita gente faz. Agora, Deus, eu preciso de Deus na minha vida e o trabalho de levar o Evangelho a todas as nações é algo primordial para que o reino de Deus se estabeleça. Nós queremos isso. Viver um mundo com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos cada vez mais de pessoas que se disponham a realizar esse trabalho de levar o Evangelho para salvar pessoas, salvar vidas, restaurar corações, fazer com que pessoas que ainda não conheçam a palavra de Deus venham a conhecê-la, que desenvolvam esse prazer, essa satisfação de ler o Evangelho ou de participar de alguma organização religiosa, da igreja, que possam estar em comunhão com Deus em primeiro lugar, através do seu mediador único, exclusivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso, possam estar em comunhão com os irmãos que Deus permita que façam parte das nossas vidas, pedindo sempre o direcionamento do Pai, para que possamos então cumprir o nosso papel. E eu descobri que eu desempenhava no mundo, muita gente fazia. Mas o que eu poderia fazer para auxiliar nesse trabalho missionário carece ainda de muitas pessoas, de você, meu irmão, que está aí na sua casa agora. Se você utilizar a sua rede social para ler um capítulo da Bíblia por dia e alguém pare para te ouvir, você está levando a palavra de Deus para alguém, está tocando o coração de alguém. Talvez essa pessoa, você seja a única pessoa que vai falar de Jesus para ela. Ela não teve outra oportunidade e seja você. Já pensou que magnífico? Para a glória de Deus? Não a sua. Não importa quem você seja, seu nome, a forma que isso aconteça, o importante é que alguém seja tocado por Deus, pelo agir do Espírito Santo, pelo poder dos céus na vida das pessoas. E isso realmente salva vidas. Por fim,
Mas tudo isso começa na gente. Nós precisamos primeiro ter essa restauração, nós precisamos vencer batalhas, nós precisamos realmente nos dispor a entregar as nossas vidas a Deus, a dizer: Deus, entrego a minha vida a Ti, toma, é Tua, a minha vida, embora já seja, né? Mas eu digo no sentido de viver o Evangelho nas nossas vidas e para que eu me torne algo. Se Deus me deu sentido na minha vida, Ele pode dar sentido para a sua vida também. Se Deus me deu vida, eu estando no mundo sem sentido, trabalhando, pagando boleto e vivendo uma vida sem sentido, com circunstâncias sem sentido, e Deus deu sentido, me deu vida. Se Deus afastou pessoas que não eram para ser na vida da gente, colocou outras que eram para ser na minha vida, amém. Deus é que sabe, eu entrego minha vida nas mãos de Deus, e Deus é que me protege. É Ele que conhece o meu caminhar, é Ele que conhece o meu coração, as minhas intenções, e o caminhar, a intenção e o coração das pessoas que buscam se aproximar de mim. Então, e muitas vezes, meu irmão, quando você se sentir sozinho, não reclame, meu irmão. Alegre o teu coração. Veja que a gente vai aprendendo com o tempo que muitas vezes a solidão, ela não é solidão. Solidão, ela não é solidão. Muitas vezes palavras não são atitudes. Muitas vezes coisas que você acha que você viveu, na verdade você não viveu de fato. Você acha que você se iludiu que viveu, ou que esteja vivendo. Porque a única coisa que é imutável, presente, fiel, única nas nossas vidas é Deus. A palavra de Deus, ela não muda. Pode ver que o mundo ele vai mudando, vai mudando, e a palavra de Deus vai se encaixando sempre de acordo com a conduta das pessoas, das circunstâncias. Nós achamos respostas para todas as nossas dúvidas nos evangelhos, nessa biblioteca aqui, né? Isso aqui é Bíblia, né? Uma biblioteca de 66 livros, que nós encontramos respostas para todas as nossas perguntas. Então veja que, assim como Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto e os conduziu pelo caminho mais longo, com intuito, com um propósito, nada em vão, de fazer com que aqueles irmãos estivessem preparados física, emocional, espiritualmente para a vitória, que era a promessa de Deus, a conquista de Canaã. Depois se observa que tinha caminho mais curto, mas por que Deus fez o povo ficar sofrendo no deserto? Muitos utilizam dessa expressão, né? Na verdade, meus irmãos, quando nós estamos passando por batalhas nas nossas vidas, que nós estamos enfrentando os monstros, a maldade humana e de circunstâncias do mundo, nós estamos em preparação, como os exemplos que nós vimos hoje. Nós temos que aprender a olhar com os olhos da fé. Somente olhando com os olhos da fé, compreendendo os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, que são sempre melhores que os nossos. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Se nós estamos travando pequenas, curtas batalhas, lutas diárias, é porque nós precisamos estar preparados para receber aquilo que nós sonhamos ser ou ter no futuro.
que são as nossas conquistas, as nossas vitórias, porque você pode ser abençoado no que você está pedindo a Deus, no teu sonho. Se o teu sonho agrada a Deus, está de acordo com a vontade de Deus, ele pode se realizar sim na sua vida, principalmente se for algo bom. Se você não tem sonho nenhum na sua vida, está sem perspectiva, Deus tem um propósito para a sua vida. E você está passando por determinadas coisas até que se direcione a Deus e compreenda qual é este propósito. Descubra o teu propósito e junto com Deus, de repente, estabeleça novos propósitos. Estando sob a vontade de Deus, sendo abençoado por Deus, nós podemos ser muito felizes e vitoriosos ao lado do Pai. Sermos guerreiros da fé. Nessa luta, nessa batalha diária, muitos utilizam, que fizemos parte do exército de Cristo, e isso é muito verdade, meus irmãos, que realmente só você que está aí sabe o que passa. Assim como eu sei como são os meus dias, como são as minhas noites, os meus finais de semana, as minhas horas, os meus minutos, os meus segundos. Eu e Deus sabemos quais são as minhas dores, quais são as minhas frustrações, quais são as minhas decepções, as minhas conquistas, as minhas batalhas individuais. Deus sabe a minha luta e eu também sei, e assim nós vamos juntos, seguindo em frente, em busca da vitória. E a vitória nós só conseguimos com Deus. E estamos em tempo de preparação. Tudo que nós vamos vivendo na nossa vida é para nos tornarmos mais fortes, mais esclarecidos, mais resilientes, mais preparados, desenvolvermos os frutos do Espírito Santo nas nossas vidas, que envolve justiça, bondade, paciência, tanta coisa que nós precisamos desenvolver enquanto ser humano para nos tornarmos talvez um dia dignos de ter o nosso nome escrito no livro da vida e estarmos ao lado de Deus. Talvez um dia. E esse é o nosso plano de conquista e da nossa grande vitória. Ok, meus queridos? Agradeço muito a audiência de vocês. Espero que todos nós tenhamos tido um bom proveito da reflexão de hoje. Para mim, foi muito bom falar acerca de tudo isso, que Deus tocou no coração. Espero que para você também tenha sido algo positivo, que tenha levado um despertar de consciência na mente do teu coração, para que você tome a melhor decisão da sua vida, que é compreender que você não está sozinho, que Deus está com você e com Deus você pode tudo. Ok? A ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet. Agradece imensamente e até a próxima. Deus sabe quantas portas você
já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando, portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que será.